Oi, gente, bem-vindos a mais um Assunto na Mesa. Essa temporada, falamos sobre transformação pela inovação. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como modelos de ensino podem se adaptar aos novos hábitos de consumo de conteúdo. Tudo bem, Melissa? Oi, Carol. Bom, tecnologia e inteligência artificial estão mudando o modo de ensinar. E o desafio agora é preparar os novos alunos para esse futuro. Vamos entender como algumas universidades trabalham a realidade virtual no ensino médio e fundamental. E como a robótica pode auxiliar na sala de aula também, por exemplo. Também vamos destrinchar como a inteligência artificial pode apoiar a autonomia dos alunos, assim como a gamificação e as iniciativas makers no desenvolvimento da criatividade. E para nos guiar nessa conversa, a gente recebe a Edmeia Santos, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e editora-chefe da revista Docência e Cybercultura. Tudo bem, Edmeia? Tudo bem, tudo ótimo. Professora, à medida que a tecnologia com a inteligência artificial, robótica, a realidade aumentada ganham espaço no cotidiano, o papel da escola também se transforma. Né? A gente tem adaptações de um lado, do docente, dos alunos, enfim, né? Todo mundo se adaptando a esses novos momentos. Como que os exercícios práticos de uso de ferramentas tecnológicas ajudam a desenvolver os alunos? Que pergunta de $1 milhão. Né? Todo mundo quer saber, todos os professores Todo mundo querem quer essa saber. dica. Quando eu li o roteiro de vocês, não é, a primeira chamada chamou muita atenção, chamou muito a minha atenção, eu gostei muito. Vocês diziam assim, como que os modelos de ensino podem se adaptar às práticas de consumo de conteúdo, né? Vamos começar por consumo de conteúdo. Por favor. Consumo de conteúdo é só um tema, é só uma habilidade, uma rotina cotidiana de algo muito maior que a cultura. A cultura contemporânea, aquilo que a gente vem chamando já há alguns anos de cibercultura no Brasil, ou cybercultura, é essa cultura mediada por tecnologias digitais em rede que atravessam os territórios físicos das cidades, esse espaço físico, as escolas, as universidades, os terreiros, as igrejas, a rua, não é? Os museus, os equipamentos culturais, científicos, tecnológicos das cidades. Mas isso tudo, esses territórios físicos, não estão apartados dos territórios informacionais, que é a própria internet, os ciberespaços, e com isso tudo, as plataformas, não é? As soluções técnicas, físicas, lógicas. E toda vez que nós, seres humanos, adentramos essa relação territórios físicos e informacionais, a gente vai construindo os nossos processos de subjetivação. Então, os territórios, eu costumo dizer que eles são triangulares, né? É você com a sua subjetividade, seu processo de subjetivação sendo construído com o seu corpo, sua mente, seu espírito, nesse movimento do território físico com o ciberespaço. E essa relação não pode ser mais apartada. Não há vida cotidiana sem mediação do digital em rede. Então, a juventude, as crianças, os adultos, não só são consumidores de conteúdo, são produtores e produtoras de conteúdos, uma vez que tenhamos acesso aos modos e aos meios. Nós já conversamos aqui durante essa temporada sobre como jovens periféricos, né, falando um pouco dessa posse, né, do equipamento tecnológico, ele já reivindica a sua existência nesse tempo tecnológico. Ele já reivindica poder aproveitar essa tecnologia, esse raciocínio já gamificado, mesmo que não tenha o equipamento em si. E isso é muito do que a senhora está falando, né? A vivência já existe, independente do objeto, né, tecnológico. Sim. Sendo que quando a gente está falando de celular, não é? Que é a convergência de mídia em primeira mão, a gente tem muito mais celulares nas residências que, por exemplo, equipamentos domésticos, como geladeira e televisão. É verdade. Então, a cibercultura em tempos contemporâneos, porque a cibercultura que eu comecei a estudar e que eu vivi há 30 anos não é a mesma de hoje. E se transformou absurdamente. Absurdamente, para o bem e para o mal, né? Porque há 30 anos a gente tinha a certeza que a internet era nossa em potência. E hoje a gente tem a internet e o acesso aos meios digitais controlados pelas chamadas Big Techs, né?
Porque o capitalismo, ele foi só se sofisticando, né? Ele Sim. é o capitalismo de vigilância, o capitalismo cognitivo. Então, a sua pergunta, ela é muito direta, porque ela passa por um desafio abissal. Como aproximar as práticas pedagógicas da cultura contemporânea? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter acesso aos modos e aos meios, principalmente acesso à internet e ao digital. Então, ter acesso à internet é direito humano, como ter água potável. Atualmente, a gente não conta com políticas de acesso e de tecnologias nas escolas. A gente conta com uma memória histórica. Nós passamos por um bom tempo vivenciando algumas políticas públicas e há uma contradição enorme, porque todas as políticas internacionais falam que um dos nossos desafios é desenvolver competências digitais. Ou seja, são essas competências que vão aproximar cada vez mais o currículo e as práticas pedagógicas da cultura contemporânea que todos os nossos alunos vivem fora da escola, né? E eu também não gosto de apartar a escola da cultura e nem da cidade. A relação é sempre dentro-fora. Porque mesmo que na escola não tenha os meios, o aluno vem com os meios em sua Os meios memória dele, né? corporal, né? Nas vivências culturais. Para falar de Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro ficou conhecido, né, mundialmente porque foram as lan houses nas periferias que fizeram a inclusão digital da juventude periférica. Isso é um movimento histórico mapeado e já estudado por nós. Então, uma vez que a gente tem nas escolas acesso à internet e há alguns dispositivos físicos e lógicos, a gente pode desenvolver práticas pedagógicas sintonizadas com as demandas do nosso tempo, né? Vocês falaram de inovação. Inovação é a palavra-chave desse assunto na mesa. Eu fiz, inclusive, uma revisão de literatura mais recentemente, da pandemia para cá. E, em poucas palavras, inovação nada mais é do que fazer diferente aquilo que a gente já fazia antes, né? Então, a primeira coisa é ter acesso à internet com alguma velocidade e aos meios digitais, para, com estes meios, a gente poder produzir curadorias de acesso a software, interfaces digitais e desenvolver práticas pedagógicas. É como direcionar essa inovação, né? Na minha pesquisa de mestrado em design estratégico para inovação social, uma das autoras, ela fala sobre isso, uma das autoras de design, que a inovação precisa ser para, mas com, né? Exatamente. Direcionar para a comunidade X, mas produzir com, que é exatamente o que tu falaste agora, né? Direcionar a inovação, não sempre de cima para fora. É ser junto, né? Entender o que esse grupo precisa e produzir inovação junto, como os professores reconhecendo esse conhecimento nos alunos. Agora, não se produz inovação junto se o sujeito praticante não for colocado como produtor de conteúdo, tá? Então, como você falou, né, de comunidades, meu trabalho atual, que está muito mais interseccional, né? É um trabalho que não separa as tecnologias contemporâneas e digitais das tecnologias ancestrais. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho de compreender e aprender com quem faz tecnologia ancestral para ver exatamente a sintonia com o digital. E eu digo para vocês que a sintonia é incrível. Há muito uso equivocado do digital para fazer personalização de conteúdo para uma pessoa. Olha o grande equívoco. Se o digital tem plasticidade, polo da emissão liberado e permite juntar agentes com mediação, por que não fazer conversas com essas mediações digitais? Mais diversas, né? Mais diversas. Por que essas conversas não podem ser multimodais? Ou seja, nós estamos aqui usando a tecnologia da oralidade, mas se a gente está em espaços-tempos diferentes, dentro de uma plataforma com designer, com intencionalidade pedagógica, a gente pode conversar partilhando imagens estáticas e dinâmicas, a gente pode conversar partilhando som, a gente pode conversar partilhando gêneros textuais variados, né? De poesia, hip hop, a música, a texto científico. Obviamente que essa polifonia de conteúdos vai gerar em nós processos de aprendizagens muito mais potentes e ricos, sinapses diferenciadas, né? E o mais importante, que é o exercício
da disputa narrativa. Edmeia, eu queria aproveitar o teu gancho, que você falou sobre o nosso momento da cybercultura, você falou dessa via de mão dupla, né, que é a produção de conteúdo também. Não é, a gente não vive mais um momento de emissão de conteúdo em massa, mas a gente consome e a gente também produz. E aí eu queria trazer a discussão de que hoje a IA não é só mais uma ferramenta, né, ela também é parte produtora, processo de produção de conteúdo. E aí, nesse cenário, é um desafio duplo, né? E aí, pensando no professor, como é que é possível a gente preparar um corpo docente, a gente preparar os nossos professores para utilizar esses recursos de forma criativa, mas também de forma crítica dentro da sala de aula? Formação continuada. Formação continuada é fundamentada na autoria do professor. Desenvolver com os professores saberes, competências de uso criativo, autoral, o professor sendo autor de sua própria aula, pensador, estrategista, arquiteto dos saberes. O trabalho docente, ele passa, sobretudo, pelo design, né, sobre a intencionalidade pedagógica. O nosso trabalho passa pela seleção do material que a gente escolhe, e essa seleção tem a ver com seus princípios éticos, estéticos, políticos. Como a gente arquiteta em sequências lógicas, né, considerando o desenvolvimento e o nível de aprendizagens da turma. Mas, mais que produzir conteúdo para o aluno ler e consumir, é preciso arquitetar situações de aprendizagens onde a gente possa desenvolver diferentes habilidades, individuais, por pares, coletivamente. Então, o uso de IA para esta atividade começa em formar o professor para que ele possa pensar de forma autoral o seu planejamento. O que a gente tem visto é muitos professores pedindo para a IA um planejamento pronto. Sim. Por exemplo. Usando né? como fim e não como processo. Exatamente. Como parte do processo. Né? Sei lá, vou dar aula sobre cibercultura e pós-graduação, na pós-graduação. Ou vou dar aula de matemática no ensino básico, né? Ou vou pedir para a IA desenvolver uma aula de matemática para crianças na educação infantil. Obviamente que a IA generativo é por quê? Porque essa tecnologia trabalha com um modelo matemático que faz combinações e recombinações semânticas a partir de um banco de dados que já existe. Então, além de pegar as informações de um banco de dados gigantesco que já existe, foi treinado para isso, inclusive treinados por vários seres humanos que trabalham, né, em diferentes lugares do mundo, está guiando essas informações para que a máquina possa recombinar e combinar. A IA também pega o conteúdo que você disponibiliza no prompt, né? Como eu sou 50 a mais, prompt antigamente era aquele cursor que ficava piscando, né? E esperando que a gente entrasse com o comando, com a ordem, antes da interface gráfica. Só que em contextos de IA, o prompt nada mais é do que uma boa pergunta. E essa boa pergunta, ela já pode vir cheia de informações. Sim. Nada impede que eu elabore uma boa pergunta e solicite que a IA me ofereça um plano de aula. O que eu não posso é aceitar esse plano de aula como verdade única e absoluta. Eu preciso conversar com esse plano de aula. Eu preciso ler, interpretar, argumentar, criticar, refutar, fazer copydesk, trazer a minha experiência para dentro dessa sugestão. Trazer os alunos, né? Quem são esses alunos, né, que vão receber esse... Quando eu era criança, tinha uma atividade muito corriqueira na escola, que era fazer biografias de algumas pessoas, né? O que é que a gente fazia? Ia à biblioteca da escola, pegava a enciclopédia e copiava num papel pautado, né? A gente fazia o desenho. Com os buscadores, não é? Os alunos passaram a pegar, né? Então, quando os professores estranham que os alunos estão perguntando para a IA, esse não é um processo novo. E aí a pergunta de sempre é: como que os professores e as professoras ensinam os alunos a usarem as tecnologias de forma autoral? Porque de dado para informação, precisa ter muito trabalho de seleção e pertinência. E de informação para conhecimento, precisa ter muito trabalho e entender que a informação é matéria-prima para um processo muito longo de construção de conhecimento, que só pode acontecer com boas práticas pedagógicas e boas mediações docentes. Mas quando a gente confunde esse processo, que é complexo,
com instrução, a gente acaba usando a tecnologia como fim mesmo em si e não como meio. Falando em conhecimento, nós temos o exemplo dos colégios Embraer. E eles fazem essa transição, essa preparação dos alunos a partir dos programas de preparação para as universidades. Eles desenvolvem competências essenciais para o ingresso e a permanência no ensino superior, articulando teoria e prática em projetos que simulam situações reais de pesquisa, inovação e também intervenção social. Nós vamos agora conhecer mais um pouco sobre esse programa. Os colégios Embraer são o principal projeto do Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, criado há 25 anos atrás pela Embraer. O foco sempre foi em educação, porque é uma necessidade para o nosso país e a nossa crença de transformação da realidade. No Colégio da Embraer, a proposta pedagógica ela vai muito além de transmitir só o conteúdo. Nós preocupamos também em colocar o aluno como protagonista do seu aprendizado. Então ali eles dão os papéis, eles deixam a gente desempenhar o nosso papel de protagonismo. Então tem vários projetos que eles abrem espaço para que a gente possa desempenhar o nosso papel, para conhecer mesmo. Então, se você quer entrar para a área de comunicação, vai ter projetos para a área de comunicação. Como que a gente faz isso, né? Colocando eles aí para debater nas aulas, resolução de problemas, trabalho em equipe, né? Que a gente sabe que hoje é essencial também aí para o futuro, para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, o uso das inteligências artificiais, claro que são modalidades que estão crescentes hoje em dia, mas que a gente possa olhar com isso como uma ferramenta para ampliar a nossa visão. Então, se a gente for fazer uso daquilo, que a gente saiba com que a gente está mexendo, com qual finalidade a gente está usando. Então, a inteligência artificial é parte também da vida dos nossos jovens que frequentam os colégios Embraer e a gente faz uma série de instruções sobre como utilizar ela da forma mais inteligente possível. Por meio dos laboratórios, os estudantes são convidados a entender melhor sobre os problemas reais dos colégios e aplicam, né, essas metodologias aqui para desenvolver soluções que atendam às necessidades escolares. Trabalhar no Colégio Embraer é contar com laboratórios adequados, né, com ambientes estruturados, aproximar o aluno mesmo a ter a vivência ali que ele vai ter no futuro com a universidade e também com o mercado de trabalho. Voltamos com a professora Edmeia Santos e agora nós vamos descobrir como diversas tecnologias e até mesmo jogos digitais podem ser aliados no aprendizado dentro da sala de aula. Queria que você trouxesse para a gente o teu ponto de vista sobre realidade virtual aumentada nas escolas. Como pode ser? A gente já falou um pouco, né, sobre o aperfeiçoamento, né, dos professores estarem atentos ao que o aluno traz. E a realidade virtual aumentada ainda não é para todas as escolas, né? Tem a questão do equipamento em si, mas ele é um exercício que já se mostra eficiente. Sim. E que boa essa pergunta, até porque eu tenho um case para contar, uma história para contar. Adoramos cases. Eu trabalhei muitos anos com a disciplina informática na educação. Trabalho até hoje. Hoje a gente trocou um pouco o nome da disciplina por cibercultura e educação, porque a informática na educação está dentro desse grande guarda-chuva, porque além de desenvolver atividades propriamente ditas, é muito importante que a gente compreenda a cena sociotécnica, cultural, ética e política do nosso tempo, né? Mas nesse tema específico, eu trabalhei com a capilaridade do estado do Rio de Janeiro, mais ou menos uns 15 polos, num projeto totalmente online. E conhecendo muito o nosso público, professores e professoras em formação, a gente entendeu o seguinte: os professores e as professoras, e consequentemente os seus alunos, dispunham de tecnologias digitais, como celulares, tablets, mas muitos e muitas não conheciam sua própria cidade. Por exemplo, muitas professoras não conheciam o Museu Imperial.
como que você pode ensinar em Petrópolis, por exemplo, se você não conhece um dos equipamentos mais importantes da cidade, inclusive para fazer uma análise crítica dos processos de colonização e colonialidade Sim. que fundaram este país e que nos atravessam sobremaneira. Então, a nossa atividade foi: fizemos uma curadoria de aplicativos para celular gratuitos sobre realidade virtual e aumentada. Não são a mesma coisa. A realidade virtual é quando a gente lança a mão de equipamentos que simulam e constroem outros mundos, permitindo, inclusive, que a gente possa entrar dentro. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Eu quero, por exemplo, passear por dentro de uma mitocôndria. É obviamente que se o meu corpo faz essa imersão por dentro de uma célula, eu vou produzir conceitos cognitivos muito mais significativos que simplesmente olhar a mitocôndria chapada num livro didático ou o professor que desenha super bem na lousa, tá? Só que a realidade aumentada, ela é mais que virtual, porque ela permite que a gente produza camadas de conteúdo dentro daquele próprio conteúdo. Então, nós arquitetamos uma atividade que os nossos professores precisavam se encontrar com seus colegas daquele município, o que também foi uma atividade importante, porque no curso online, muitas vezes, as pessoas, até pelo tempo de estudo, elas acabam estudando sozinhas e trabalhando sozinhas. Então, a atividade era em grupo, onde tinha todo um roteiro que a gente dava papéis diferenciados e todos os alunos daquela atividade passavam por diferentes papéis. Então, o desafio era: escolha um equipamento cultural, tecnológico e científico da sua cidade, faça a imersão, leia a curadoria, procure saber da história, converse com os educadores museais, com as pessoas que estão ali dentro, observe como as pessoas acessam aquele equipamento, como elas andam, como elas se vestem, o que elas comentam. Tomem nota. Então, a gente ensinou a fazer roteiro de campo, caderno de campo, usando material impresso, seu próprio celular. Vamos fotografar, vamos narrar o que sentimos, vamos fazer um relatório do que a gente aprendeu. E aí, a partir dessa informação toda produzida pela experiência no equipamento, vamos lançar mão de aplicativos de realidade aumentada e produzir um conteúdo para levar para os seus alunos na escola básica. E esse conteúdo, além das imagens e narrativas que ensinam, não é, a potencialidade que aquele equipamento pode proporcionar para os jovens e suas famílias, inclusive articulando com saberes escolares, como produzir dentro desse conteúdo mais camadas. Então, teve um grupo, por exemplo, que fez um microvídeo, explicando como acessar e as potencialidades do Museu Imperial, mas, ao mesmo tempo, a realidade aumentada permite que o próprio acesso a esse conteúdo vá revelando camadas diferenciadas. Então, as alunas apresentaram livros e histórias infantis sobre o Museu Imperial. Elas colocaram uma camada de uma atividade que uma outra professora já tinha feito na escola sobre isso. Já uma outra integrante do grupo percebeu que aquele material não estava acessível e já acionou e fez convergência com um aplicativo que fazia a linguagem de sinais. Ai, que bacana. Outra aluna falou: isso é pouco, porque a gente não tem só alunos surdos, temos Sim. cegos, vamos legendar. Então, a atividade foi entregue através de um conteúdo produzido por essas estudantes, onde tudo começou a partir de um projeto, de uma inquietação. E, nesse processo todo, o vídeo não só revelava um conteúdo, como contava um processo de aprendizagem em rede colaborativa. Então, muitas vezes, gente, toda vez que a gente fala de tecnologia na escola, a gente está muito preocupado do professor produzir o conteúdo para o aluno consumir. É preciso trabalhar por projetos, trabalhar com necessidades, a partir das necessidades, e produzindo as atividades onde os estudantes da escola básica ou da universidade
produzam esse conteúdo juntos e com os professores. E Edmeia, queria pontuar um assunto aqui, que a Carol falou bastante também, que é a questão do acesso, né? A gente sabe que tudo isso é muito legal, mas que a gente tem algumas dificuldades. Então, assim, na tua experiência, né, nesses 30 anos trabalhando com cybercultura e trabalhando com diferentes tecnologias que passaram aí ao longo das décadas, né? Como é que é possível a gente garantir, se não garantir, tentar melhorar, tentar ampliar o acesso democrático a essas inovações, essa e outras, porque hoje a gente está falando de VR, mas a gente, enfim, tem aí um caminho enorme para percorrer, mesmo com as desigualdades econômicas e regionais de cada sistema educacional que a gente tem pelo Brasil? Bom, em primeiro lugar, é votar direito. A gente precisa escolher gestores públicos que tenham o projeto educacional como pauta, direito à cidade como pauta. A gente não desenvolve, não faz inovação sem recursos, sem acessos, né? Da minha universidade, que é uma universidade que é a mais bonita do Brasil, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente tem inúmeros museus. A gente tem museu de história, museu do solo, a gente tem uma biblioteca gigantesca, a gente tem cinema, gente. A gente tem o Gustavão, que é cinema. Então, à noite, uma vez por semana, os nossos alunos assistem a filmes. Eles veem peças de teatro. Ai, quero conhecer esse campo. Sim, e muitas vezes os alunos dizem, é a primeira vez que eu entrei num teatro. Na experiência semiótica de estar numa sala de teatro, de assistir a um filme. Só que eu reclamo muito do acesso à internet na minha unidade. Então, a gente faz gambiarra, a gente negocia, não é, com um setor específico. Só que não precisava ser assim, né? Então, a gente tem dilemas, que são essas coisas que inquietam e tiram o nosso sono, mas a gente também precisa ter criatividade e etnométodo, né? Que vem de que etno, povo, cultura, método, jeito próprio de fazer. Então, quem quer fazer, vai fazer, mas a gente não pode naturalizar a precariedade. Você acha que, por exemplo, no passado, né, na minha infância, na minha adolescência, eu lembro muito de ter o laboratório de informática, o computador. Sim. E aí, quando a gente foi para o mundo mobile, meio que deu uma bagunçada. Parece que os projetos eles não avançaram juntos. Você acha que essa questão do celular e do mobile deu essa dispersada em a gente garantir recursos dentro da sala de aula? A gente não teve continuidade em processos. Hoje, por exemplo, eu não quero laboratório de informática. Eu quero internet boa, rápida. E quero ter acesso a diferentes tecnologias. Eu posso ter computadores físicos de mesa, eu posso ter laptops, eu posso ter óculos, eu posso ter celulares. Recentemente, eu ganhei um edital, e é isso que salva a gente na universidade, não é? São os fomentos, e eu comprei 10 tablets, tá? E eu vou usá-los em sala de aula. Mas a gente também bricola com outras tecnologias, inclusive o livro impresso, né? Então, a gente precisa ter, minimamente, uma infraestrutura para desenvolver as atividades, com certeza. E essa infraestrutura é diversa, né? A gente tem que diversa e um desafio enorme, já consolidado em outras redes públicas mundo afora, é a escola, as secretarias de educação precisam fazer parcerias com outros equipamentos da cidade. Então, levar os alunos a museus, inclusive no Rio de Janeiro, né, a Prefeitura do Rio já tem essa prática. Viver a cidade. Viver a cidade. Mas, para isso, é preciso que o projeto educativo tenha parcerias com outras redes, inclusive com os espaços privados, né? Com as ONGs e com os equipamentos da própria cidade. Nós gostaríamos de ter horas para ficar conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu te agradeço muito por compartilhar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E me chamem que eu volto. Com certeza, obrigada. Obrigada pela presença, Edmeia. E chegamos ao fim de mais um Assunto na Mesa. Acompanhe os episódios aqui no Futura e também no Globoplay. Até breve. Até a próxima.